Especial Perfumaria Mundial. A vida pede Start Faz. Olá, o seu Minas Urgente está começando e estes são alguns destaques de hoje. Os corpos das vítimas da tragédia com barco no Rio Grande já estão em Franca, em São Paulo. 6 pessoas morreram afogadas. A repercussão da absolvição em Indianópolis do homem de 35 anos que mantinha uma relação com a menina de 12. Os estragos da chuva no final de semana em Uberlândia. Acidente na BR-262 deixa uma pessoa morta. E o ano novo realmente só começa no Carnaval? Segunda-feira, 23 de fevereiro, já estamos no ar. Olá, muito boa tarde. Hoje quem fica na sua companhia até a 1h50 sou eu, Alexandre Leal. Muito obrigado por me receber em sua casa. Mas cadê o Bagnete? O Bagnete teve um compromisso. Eu estou aqui hoje. Já te desejo uma excelente semana. E vamos começar com as notícias de hoje. E para participar, mande mensagem para o Bandzap 034 99793 1300 ou pelas redes sociais da Band ou a minha rede social. Vamos então começar com as notícias. 6 pessoas morreram em um grave acidente de lancha na noite de sábado no Rio Grande, divisa com Minas Gerais e São Paulo. A embarcação bateu em um pier e virou. César Campos acompanhou o caso e tem os detalhes. César, muito boa tarde. Boa segunda-feira. É uma coisa, você vai trazer uma tragédia, uma notícia sobre uma tragédia, mas mesmo assim uma boa segunda-feira para você, meu querido. Obrigado, Alexandre. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Realmente uma tragédia. O acidente aconteceu por volta das 10 da noite deste sábado, na represa do Rio Grande, em Rifânia, na divisa entre os estados de Minas Gerais e São Paulo. Segundo o Corpo de Bombeiros, Alexandre, 15 pessoas deixaram um bar flutuante. Eles estavam ali nesse bar flutuante, que fica ali na orla ali da represa ali de Rifânia, e eles chegaram ali, iam para uma lancha, pegaram essa lancha particular para uma casa, já num condomínio ali, às margens do rio, no lado mineiro, já em Sacramento. Durante o deslocamento, a embarcação bateu contra um pier. Com o impacto, Alexandre, a lancha virou e parte dos ocupantes foi arremessada e ficou presa aí sob a embarcação. 6 pessoas, como você bem falou, morreram no local afogadas. De acordo com o boletim de ocorrência, elas ficaram presas embaixo da lancha. Apenas 3 ocupantes estavam com colete salva-vidas. As vítimas foram identificadas como Juliana Fernanda de Oliveira Silva Ferreira, ela tinha 40 anos. Wesley Carlos da Silva, de 45, Bento Aredes, de apenas 4 anos, Viviane Aredes, de 35 anos, Érica Fernanda Lima, de 40 anos e Marina Matias Rodrigues, de 22 anos. A Viviane, que a gente falou aí, morreu ao lado do filho Bento, de apenas 4 anos. Ela completaria 36 anos neste domingo. Os velórios das vítimas já estão ocorrendo hoje em Franca. Nossas equipes conversaram com parentes e amigos dessas vítimas que lamentaram as mortes. Vamos ouvir. Ninguém esperava, porque ela já tinha perdido um irmão mais velho, né, que mora em Piuí. Faz 5 meses que perdeu a mãe, né, e agora essa tragédia. Aí vai ficar só a Taninha e o pai da minha menina. Menina, era 3 horas da manhã que a irmã da Gabi me ligou, mandou mensagem. Eu não estava acreditando, não. Até agora não caiu a ficha. Você entendeu? Do jeito que ela era e gostava de viver, não caiu a ficha. Foi desesperador, né? Na hora, você não sabe o que faz. Você tenta ajudar um, mas aí tem outro precisando também. Você não sabe o que faz para poder ajudar todo mundo que estava lá. Tinha três pessoas com colete, mas as 3 pessoas que estavam morreram. Muito triste mesmo, né? Uma tragédia. Nós voltamos a falar ao vivo aqui de Araxá, ainda sobre essa tragédia que uniu forças de segurança e voluntários de Minas Gerais e de São Paulo.
Mergulhadores das equipes das guardas municipal de Rifânia auxiliaram no resgate. As imagens mostram aí o trabalho para desvirar essa embarcação com apoio de outras lanchas. Equipes dos bombeiros de Sacramento, Uberaba e aqui também de Araxá também estiveram no local e fizeram uma varredura subaquática na área. 3 pessoas foram socorridas e levadas para atendimento médico em Rifânia. Elas sofreram ferimentos leves e foram liberadas. As demais sobreviveram. O local do acidente, como a gente vai ver nas próximas imagens, ele não é fundo. Ele tem cerca de 2 metros de profundidade. Pelo relato de uma das pessoas que esteve neste local, a gente vai entender melhor como tudo ocorreu. Vamos ver. Para ver que fatalidade, ó. Tem uns pertences do pessoal da lancha aqui. Olha aí, no raso, velho. Morrer no raso, ó. Vieram com a lancha de lá. Com a lancha vindo navegando ali, ó. Bateram aqui. No raso. Não tá dando 2 metros de fundura, ó. No raso. Bateram aqui. No raso. No pier do rancho aqui. No raso. Uma das que sobreviveu saiu andando aqui, ó, no raso. Ai, foda, viu? Vieram daqui e bateram aqui. No raso, não tá dando 2 metros de fundura aqui. Que fatalidade. Os pertences do pessoal ainda tá ali. A lancha acabou de ser retirada aqui. Bom, o clima é de muita comoção ainda, não só em Rifânia, em Franca, como também em Sacramento, Araxá, da onde vieram os corpos vieram para cá logo na sequência. Alexandre, daqui a pouco eu volto para continuar a falar sobre esse assunto. Vamos falar como estão os velórios estão acontecendo neste momento, algumas pessoas já foram enterradas. E a gente volta também para falar sobre o início dessa investigação. É uma investigação longa, mas a gente já começa a falar, já tem novidades aí sobre essa investigação. Eu volto com você. Ok, César, muito obrigado por enquanto. Gente, primeiro eu quero expressar minha solidariedade às famílias que perderam essas 6 pessoas. Também as que se acidentaram, passaram por momentos terríveis, mas principalmente aos amigos e parentes que perderam essas 6 pessoas, incluindo aí uma criança. Eram 15 pessoas dentro dessa embarcação, 6 morreram. Eram pessoas entre 22 e 45 anos e uma criança de apenas 4 anos de idade, um menino. Bom, o condutor da embarcação também morreu. O que se tem inicialmente é que ele estaria bêbado também, né? Não sei se as outras pessoas estavam bêbadas, mas eles vieram de uma espécie de pier, vamos dizer assim, uma lanchonete ou um bar molhado, e eles iriam retornar, né, para esse pia ou esse ancoradouro. Esse pia ancoradouro, ele não tinha iluminação, nenhuma sinalização. Isso pode ser uma das causas do acidente, claro, vai ser investigado, e também as pessoas que sobreviveram vão dar o depoimento. Este homem, como eu disse, há suspeita de que ele estaria bêbado, este homem que morreu, que conduziu o barco. E também há suspeita, algumas pessoas dizem que ele não tinha a liberação para dirigir um barco, ou seja, a autorização. A autorização é dada pela Marinha Brasileira. Uns dizem que ele tinha, outros dizem que ele não tinha. Isso tudo vai estar na investigação. Fato é que é uma tragédia terrível, né? Rifânia, gente, é uma espécie de balneário lá em São Paulo, né? Fica muito perto de Sacramento, que é aqui em Minas Gerais, então eles estavam ali na divisa entre Minas e São Paulo, na cidade de Sacramento, mas muito perto de Rifânia, que é uma espécie de balneário. As pessoas vão lá passear, se divertir. Uma tragédia inominável. Mais uma vez, nossos sentimentos à família. É claro, nós vamos acompanhar toda a cobertura, toda a investigação desse caso para realmente saber o que foi que aconteceu. Você viu aí no vídeo um rapaz falando uma fatalidade? Não sabemos. Pode ter sido uma fatalidade? Pode. Mas só as investigações vão dizer se houve um culpado ou não. Fato é que também, infelizmente, a pessoa que estava conduzindo a embarcação também morreu.
Gente, e o caso do homem que foi absolvido do crime de estupro de vulnerável pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais ganhou repercussão nacional? Claro, a menina tinha 12 anos na época, 12 anos, eu vou repetir. Esta menina tinha 12 anos, uma criança. Então ela tinha 12 anos na época em que o crime foi denunciado na cidade de Indianópolis. Um homem que se dizia marido dela tinha 35 anos. Isso foi com consentimento da mãe, hein? É bom frisar. A mãe também vai ser responsabilizada. Eu quero que a mãe seja responsabilizada, porque nada justifica você deixar a sua filha menor manter um relacionamento com um homem de 35 anos. O Carlinhos foi até Indianópolis hoje de manhã e conta pra gente os detalhes dessa história. Carlinhos, boa tarde. O que é que você tem pra gente deste absurdo, dessa coisa inaceitável? Boa tarde, Alexandre Léo. Boa tarde para todos ligados em Minas. A coisa é só um pouco do que você disse e tem muito mais a partir dos últimos dias para cá. Porque esse fato, Alexandre, aconteceu em 2024, envolveu esse homem de 35 anos e uma menina, na época com 12 anos de idade. E aconteceu na pequena cidade de Indianópolis, de 7 mil habitantes, aqui pertinho de Uberlândia, no nosso triângulo. A denúncia foi feita pelo Ministério Público de Minas, depois que chegou aí ao Conselho Tutelar, levada para Araguari, aonde já comarca. Ela estaria, essa menina, morando com este homem como marido de mulher e com a autorização da mãe. O suspeito, ele inclusive já tem passagens pelo sistema policial por tráfico, por homicídio, e ele acabou sendo preso em flagrante em 2024, abril de 2024, né, em flagrante juntamente com a vítima, na companhia da vítima. E na delegacia de polícia, na época, ele teria afirmado que mantinha, sim, conjunção carnal, relação sexual com essa menina aí. E a mãe também teria afirmado na DP que deixou o homem namorar com a filha dela. Foram condenados em primeira instância em novembro de 2025, os dois pela primeira vara criminal da infância e da juventude de Araguari a 9 anos e 4 meses de prisão. Só que recorreram e esse caso foi para o Tribunal de Justiça de Minas Gerais e agora, na semana passada, a 9ª Câmara Criminal do TJMG, através do desembargador Majid Naoef Lawa, acabou revogando essa condenação, né? Justificando, inclusive, que a vítima mantinha relação análoga ao matrimônio, né? E que tinha o consentimento da mãe. O tribunal, então, absolveu os dois. Este fato está revoltando todo o Brasil. Hoje pela manhã eu estive na cidade de Indianópolis, as pessoas estão com medo de falar sobre esse assunto. E não é para menos, porque a manifestação já bateu até lá em Brasília, porque o Corregedor Nacional de Justiça, ministro Mauro Campbell, instaurou no sábado, dia 21, um pedido de providência sobre a atuação do TJMG e do desembargador Majid Naoef Lawa. O magistrado, ele foi relator do processo que absolveu este homem de 35 anos, também a mãe, acusado de estupro de vulnerável com essa criança de 12 anos. E na decisão, o corregedor determinou que o tribunal e o desembargador prestem informações no prazo de 5 dias sobre os fatos que estão sendo veiculados pelos noticiários de todo o Brasil, né? A ocorrência de fatos que devem ser esclarecidos. O processo vai transitar sob sigilo, até porque envolve uma menor de idade. Em nota, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais esclareceu que, sob o pedido de providência apresentado pela Corregedoria Nacional de Justiça, a CNJ, em relação ao julgamento da 9ª Câmara Criminal do TJMG de Minas, a instituição vai prestar todos os esclarecimentos necessários e adotará as medidas que forem solicitadas pela Corregedoria Nacional de Justiça. Mas que o clima na cidade de Indianópolis e o clima em todo o Brasil com relação a esse fato, Alexandre, é uma coisa assim de assustar, né? Porque não é todo dia que acontece uma reversão de pena como essa que nós estamos noticiando aqui agora. E muita água vai passar, Alexandre, por debaixo dessa ponte. E nós vamos acompanhar esse caso, viu? E é isso, obrigado, Carlinhos. Eu espero que passe mesmo muita água. Deixa eu me aproximar aqui para olhar para você que está assistindo a gente. Você imagina um filho, uma filha sua, seu, de 12 anos, mantendo um relacionamento com um adulto?
como se fossem marido e mulher? Você imagina isso? Claro que não, né? Claro que não. Eles haviam sido condenados porque, gente, menores de 14 anos que mantiverem relação sexual com adulto, isso é crime contra vulnerável, é abuso de vulnerável. Não tem jeito. Não pode, é proibido. Os senhores desembargadores deram um chute no Código Penal? É isso, senhores desembargadores. Os senhores chutaram o Código Penal? Porque não é possível. Está lá no Código Penal. Não pode. Você viu aí que Carlinhos trouxe que eles alegaram que havia ali uma relação amorosa. Que relação amorosa? Ainda que, porque a gente sabe que crianças e adolescentes fantasiam, ainda que existisse uma fantasia dessa criança, que eu suponho que não havia, mas ainda que houvesse, porque, repito, crianças e adolescentes às vezes criam fantasias, mas o adulto está ali na sala para dizer não. Ou não é? E essa mãe, ela pode pegar de 8 a 15 anos de prisão por ter consentido com isso. Por ter achado que isso é natural, isso é normal. Por ter aceito essa sem-vergonhice. E eu fico me perguntando, rapidamente, só para terminar, eu fico me perguntando, gente, não tinha nenhum parente que chegasse para essa mulher e dissesse, gente, isso não pode acontecer? Será que não tinha ninguém que avisasse essa mãe? Onde é que essa mãe estava com a cabeça, hein, minha senhora? Onde é que a senhora estava com a cabeça? Bom, como disse Carlinhos, muita água ainda vai rolar, a gente espera que role muita água mesmo, que tenha essa repercussão maior ainda nacional, para que isso seja revertido. Para que isso seja revertido. Agora a menina está com 14 anos de idade. Né? A partir dos 14, com o consentimento dos pais, não é mais crime. Mas no início lá, aos 12 anos de idade, essa mãe e este homem cometeram um crime e precisam ser condenados por isso. É segunda-feira, mas vamos lá. Uma mulher foi presa em Uberlândia suspeita de maltratar os 2 filhos menores. Ela, inclusive, agrediu a filha na presença de policiais militares. Sobre o caso, a Maria Eduarda traz os detalhes para a gente. Boa tarde, Maria Eduarda. Boa tarde, Alexandre, para você que nos acompanha. Boa semana a todos. Bom, uma mulher foi presa, em flagrante pela polícia militar aí após agredir, a filha. Além da lesão corporal, ela é suspeita também de maus tratos e também de abandono de incapaz. O caso veio à tona devido a várias denúncias que os vizinhos ali da localidade do Mansur fizeram devido a esses maus tratos, abandonos sendo registrados muitas vezes na residência e também agressões psicológicas e físicas. A Polícia Militar relatou, que uma moradora acabou sendo testemunha do que a mãe fazia nesse caso, e quem ficou a cargo, responsável por esse caso, foi a delegada Lia Valek, que nos relatou tudo o que a mãe fazia com esses 3 filhos. Além disso, um dos menores tinha transtorno de espectro autista. Vamos ver o que a delegada vai dizer sobre o caso. A denúncia foi feita pelo 181 e policiais militares foram até o local para conferir 2 denúncias que haviam sido feitas anteriormente. E aí eles se depararam com a criança de 13 anos, que ao tentar conversar com essa criança, saber mais informações, eles notaram que ela apresentava alguns sinais de transtorno do espectro autista nesse momento verificaram que ela estava sozinha na residência e confirmando então as denúncias e a mulher foi presa e conduzida à delegacia e aqui a Polícia Civil, através do auto de prisão em flagrante, que foi feito na delegacia de plantão, conseguiu levantar ainda mais informações. Ou seja, que essa mulher, há muito tempo, vem negligenciando os filhos, abandonando, praticando maus tratos, ofensas frequentes. E no momento em que a Polícia Militar estava no local, chegou a adolescente, que é filha da autora, e nesse momento a mãe a ofendeu muito, vários xingamentos, e partiu para cima da filha, agredindo-a na frente dos policiais, causando uma lesão corporal nessa filha. Nós conseguimos verificar inicialmente maus tratos, abandono de incapaz e também a lesão corporal no âmbito doméstico e familiar contra a filha. Uma tristeza, né? Uma tristeza porque o lar, ele tem que ser um lugar seguro. Dizem que o lar é um templo da gente, né? E é verdade.
A gente precisa ter segurança, principalmente as crianças. Os nossos filhos precisam ter segurança no lar. E as duas crianças e adolescentes não estavam tendo. Essa adolescente foi obrigada a ficar adulta um pouquinho mais cedo, porque ela precisava cuidar dessas crianças, mas a gente sabe que ela não tinha condições nenhuma de cuidar de duas crianças, porque ela ainda não tinha condição de cuidar dela própria. Como é que ela podia cuidar de uma criança, de duas crianças? Essas crianças e essa adolescente precisam de agora um acompanhamento psicológico. Elas foram maltratadas, elas foram agredidas, maltratadas psicologicamente, fisicamente. Elas precisam sim de acompanhamento médico. Agora vamos falar dessa mamãe. Olha, a gente entende, às vezes a situação, a mãe ela é alcoólatra. Saiu para o carnaval, voltou alcoolizada junto com outras pessoas que estavam alcoolizadas também e cometia essas coisas. Eu não sei o histórico de tragédia dessa mãe. Provavelmente é um histórico muito ruim também, mas nada justifica. Nada justifica. A gente entende também a situação social dessa família, que deve ser muito ruim. Então também entra aí uma questão social, mas nada justifica, eu repito. Então essa mulher precisa ser, realmente, ela precisa pagar e essas crianças, claro, ter um amparo que merecem para ver se conseguem superar um pouco o trauma que elas estavam passando, tá bom? As investigações sobre o acidente com a lancha na divisa de Minas e São Paulo, eu comecei o jornal com isso, já começaram pelo IML de Araxá. Os velórios acontecem hoje em Franca. César Campos volta com esses detalhes. Oi, César, com você. Olha, Alexandre, os corpos das 6 vítimas do acidente náutico foram trazidos imediatamente aqui para o Instituto Médico Legal de Araxá, como você bem falou, isso foi logo após o trabalho da perícia. Após os exames, um trabalho muito rápido aqui da perícia aqui de Araxá, eles foram liberados ainda neste domingo para o sepultamento em Franca, cidade onde as vítimas moravam. Para a gente ter uma noção, Franca fica aproximadamente 2 horas de Araxá. A Polícia Civil de Minas Gerais já instaurou o inquérito para apurar as causas do acidente. Uma das perguntas a serem respondidas, Alexandre, é se o piloto da lancha possuía a habilitação de arraiz amador. Essa é a habilitação exigida para a navegação no interior ali do trecho do Rio Grande. A perícia oficial esteve no local, fez a coleta dos primeiros vestígios e a Capitania Fluvial do Tietê Paraná, que é responsável por essa área, também iniciou um inquérito administrativo. O prazo inicial para a conclusão é de 90 dias. A Defesa Civil de Rifânia informou que imagens indicam que o pier estava iluminado na noite do acidente. Sobreviventes, no entanto, relataram aos socorristas que a estrutura estaria apagada. Há ainda relatos que a embarcação teria errado o caminho e realizado uma manobra errada de retorno. A polícia também apura se o número de ocupantes estava de acordo com a capacidade da lancha, ou seja, tem muita coisa ainda para se descobrir nessa investigação. Vamos ouvir agora o delegado de Sacramento, Rafael Jorge, que vai conduzir essa investigação a partir de agora. Ele traz as primeiras informações sobre ela. 15 pessoas estavam na embarcação que colidiu com um pier, 6 pessoas vieram a óbito, 4 mulheres, um homem e uma criança de 4 anos. As mulheres têm entre 20 e 40 anos e o rapaz tem 40 anos. Esse rapaz faleceu, ele estava pilotando a embarcação e a Polícia Civil já esteve no local, fez os levantamentos periciais, os corpos já foram recolhidos, já foram necropsiados no IML, todos já liberados para a família. E também nós vamos instaurar um inquérito policial para fazer uma apuração completa disso. Essa semana nós já vamos estar ouvindo aí essas pessoas que sobreviveram, para cada um dar a sua versão, para a gente fazer uma apuração completa desse fato aí, que é uma tragédia aí que a gente não tem histórico aí recente, nos últimos 10 anos, de algo parecido. Bom, nós voltamos a falar ao vivo aqui de Araxá, vamos acompanhar de perto essa investigação. Agora falando sobre os velórios, como eu falei, acontecem hoje em Franca, no interior de São Paulo. Alguns sepultamentos já foram realizados na manhã dessa segunda-feira, outros estão previstos para a tarde. Juliana Fernanda, de 40 anos, foi velada no velório São Vicente. O sepultamento ocorre agora no cemitério Jardim das Oliveiras. Começou agora há pouco, a cerca de 1 hora da tarde. Wesley Carlo da Silva, de 45
45 anos, também é velado no São Vicente. O enterro ocorre no cemitério Santo Agostinho às 4 horas da tarde. Bento Aredes, de 4 anos, e a mãe dele, Viviane Aredes, que completaria 36 anos ontem, como eu falei, eles foram velados no Memorial Nova Franca. O sepultamento já foi realizado no cemitério Santo Agostinho. Érica Fernanda Lima, de 41 anos, também é velada e será no mesmo local e será enterrada no cemitério Santo Agostinho. Marina Rodrigues Matias, de 22 anos, é velada no São Vicente. O sepultamento está previsto para as 4 da tarde no cemitério Jardim das Oliveiras. Como você bem falou, Alexandre, nossos sentimentos a essas famílias, 5 famílias que estão hoje enlutadas. Você vê essa situação de mãe e filho que morreram no local. A mãe ia fazer ontem 36 anos, ou seja, uma grande tragédia sem precedentes, como o delegado falou no final da entrevista deles. A gente segue acompanhando as investigações, o velório, a cobertura completa, toda aqui na Band Triângulo. Eu volto com você. É isso, César. E você trouxe esclarecimentos de algo que eu já tinha falado, mas você complementou. Muito obrigado, viu, meu querido? Eu vou até comentar aqui agora. Muito obrigado a você. Bom, o César falou aí da licença que eu tinha falado, chama Arraiz Amador. Está sendo apurado se ele tinha essa licença para comandar o barco. Outra coisa que eu comentei foi sobre a iluminação do pier. Eu disse inicialmente que falavam que não tinha, outros disseram que tinha iluminação. Mas o César falou, segundo as apurações até agora, sim, havia uma iluminação nesse ancoradouro, nesse pier, mas ela estaria apagada. Os próprios que sobreviveram, as pessoas que sobreviveram, disseram que o pier não estava iluminado. Como disse o César, nós vamos continuar acompanhando, a Band Triângulo vai continuar acompanhando essa tragédia e trazer mais informações para você. O fim de semana foi de muitas nuvens, vento e chuva em toda a região do Triângulo Mineiro e aqui em Uberlândia causou transtornos pela cidade. É Maria Eduarda que está de volta e traz os detalhes para a gente. O que foi que aconteceu nesta cidade? A chuva é boa, né, Maria Eduarda? Mas quando causa tanto problema é difícil. É com você. É difícil mesmo, Alexandre. Aqui a situação em Uberlândia, houve apenas uma ocorrência de queda de árvore registrada na Avenida Segismundo Pereira. Já na MGC 457, outra ocorrência também de queda de árvore, inclusive a via segue aí parcialmente interditada. E falando de clima, hoje o clima deve permanecer assim, com várias nuvens, pancadas e trovoadas, de chuvas. Além disso, durante a semana, o clima deve permanecer assim, com maior frequência de precipitação de forte a moderada, chuvas fortes ou moderadas. As temperaturas devem variar entre 20 a 25 graus e sexta-feira a maior probabilidade de temporal. Então lembrando, quando tiver temporal, evite lugares que são acostumados aí a alagar, principalmente aqui na Rondon Pacheco. E ainda em decorrência das chuvas, hoje pela manhã na MGC 154, teve que ser interditado ali um trecho entre Capinópolis e Tuiutaba, após um ribeirão transbordar. A pista foi tomada pela água, impossibilitando ali a passagens do veículo. Como a gente pode ver aí pelas imagens, o local já é conhecido por problemas de drenagem e quando há chuvas mais fortes, costuma ocorrer até um alagamento. No momento, a maior parte da água já foi escoada e alguns carros já estão conseguindo passar devido a essa forte chuva, Alexandre. Muito obrigado, gente. E fica prestando atenção sempre ao seu celular, porque a Defesa Civil faz aquela alerta de possível chuva forte. Aí você precisa sair, principalmente se você estiver ali na Rondon Pacheco, mas tem também Minervina Cândida, tem no bairro Morumbi, enchentes, enxurradas, mas tá na Rondon Pacheco, teve sinal de chuva, nem espera o apito não da Defesa Civil. Tenta sair, às vezes não é possível, mas tenta se livrar, tenta sair da Rondon, porque a gente sabe o que acontece. Um carro com 5 pessoas foi abordado em uma fiscalização. Oi? Foi abordado em uma fiscalização, eu pensei que o meu diretor tinha falado aqui alguma coisa, da Polícia Militar Rodoviária na MG 188 em Coromandel. Durante a abordagem, os policiais perceberam que um pacote foi arremessado para fora do veículo.
Ao verificar do que se tratava, constataram que era uma pedra grande de... Pelo amor de Deus, o que é isso? Olha o tamanho dessa pedra de crack. Olha o tamanho dessa pedra de crack. Pode encher a tela para mim? Isso. Olha só. Bom, o responsável pela droga foi identificado e relatou que pegou entorpecente em Patrocínio e levaria para Coromandel. Ele foi preso em flagrante por tráfico de drogas. Meu Deus do céu, dá para fazer muita droga. Ainda bem que ela foi apreendida, essa pedra imensa aí de crack. Polícia Civil apreendeu drogas, agora sintéticas, durante a operação em Araxá. 2 homens foram presos. César Campos está de volta com a gente para falar sobre isso. César. Alexandre, a operação foi realizada pela Delegacia de Narcóticos. As investigações já duravam cerca de 30 dias, inteligência aí da Polícia Civil funcionando, e essas investigações apontaram a data dessa entrega de drogas sintéticas. Durante a ação foram apreendidos mais de 286 comprimidos de êxtase, grande quantidade também de haxixe paquistanês e uma balança de precisão. Invólucros para essa embalagem da droga também foram encontrados, além de dinheiro. Uma moto utilizada para a entrega também foi apreendida. Segundo a polícia, Alexandre, essas drogas de alto valor são normalmente comercializadas em festas de música eletrônica. 2 homens de 21 e 28 anos foram presos e encaminhados ao presídio aqui de Araxá. O inquérito ainda não foi concluído e as investigações continuam. A Polícia Civil quer saber de onde vem essa droga, quem está por trás de tudo isso, né, Alexandre? Eu volto com você. É isso, César. Bom, como o César disse, era em festas, né? Festas raves, que essas drogas eram consumidas, eram vendidas. Será que as pessoas não conseguem se divertir, ficar feliz, alegre, dançar, sem precisar usar droga? Alguma coisa errada está dentro dela. Alguma coisa precisa ser resolvida. Porque não é possível que você não possa se divertir sem estar sob efeito de entorpecente. Porque você perde, às vezes, completamente a noção do que você está fazendo. Como é que se diverte? Não se diverte assim, não é? Um laboratório de drogas foi fechado em Patrocínio e 4 pessoas foram presas, segundo denúncias anônimas. Um veículo estaria distribuindo drogas em bairros da cidade. As drogas eram fabricadas e armazenadas em uma casa. Durante o patrulhamento, as equipes localizaram o veículo e encontraram 40 pacotes com substância semelhante à cocaína. Os militares também identificaram o imóvel e foi constatada atividade relacionada ao preparo e fracionamento de drogas. No local, foram apreendidos uma espingarda, 70 munições calibre 12, mais de 1 quilo de papelotes de cocaínas, materiais usados no refino, 5 celulares e dinheiro. O veículo foi apreendido, os 3 homens e uma mulher foram presas. Olha quanta droga aí também, né, que estava à venda, estava no mercado, mas ainda bem foi retirado do mercado. As pessoas, pelo menos essas, as pessoas não vão mais utilizar. Quem é viciado ou quem compra por diversão não vai poder mais utilizar. E você viu, gente, tráfico de drogas sempre está relacionado a outros tipos de crime. Tinha arma, tinha munição. Então, sempre está relacionado a homicídio, enfim, a outros tipos de crimes além do tráfico. Um idoso teve o carro roubado em Uberaba. A vítima estava procurando o endereço quando um homem sacou uma faca e anunciou o assalto. Juliano, boa tarde, é com você. Que coisa, né? Os covardes vão sempre atrás ou de mulher ou de idoso, né, Juliano? Boa tarde para você, boa segunda-feira. Boa tarde, Alexandre Leal. Boa tarde a todos que nos acompanham. Isso mesmo que você disse, vítimas, pessoas mais vulneráveis, são os alvos prediletos desse tipo de bandido. O crime foi flagrado por câmeras de segurança, aconteceu nesse final de semana aqui em Uberaba, na Rua das Papoulas, no bairro Nossa Senhora de Lourdes. Esse idoso de 67 anos relatou à polícia que estava procurando o endereço de um amigo, estacionou o carro e foi surpreendido pelo bandido, que inclusive foi flagrado por câmeras de segurança.
segurança. Ele sacou uma faca, anunciou o assalto, ameaçou a vítima, inclusive ele correu atrás desse idoso, pegou a chave do veículo, entrou no carro e na sequência fugiu. Os policiais militares conseguiram essas imagens das câmeras de segurança e várias equipes policiais, não só de Uberaba, mas também da região, continuam fazendo levantamentos e rastreamentos para tentar localizar e prender esse bandido e principalmente recuperar o veículo e depois restituí-lo à vítima. Alexandre, volto com você. Obrigado, Juliano, pelas informações. A gente vai para um breve intervalo, eu vou até ter a chance de dar um pouquinho de sorriso aqui, né? Vamos para o intervalo, fica aí, daqui a pouco a gente volta porque tem muito mais informação para você. Até já. Fechamento de mês com ofertas arrasadoras Leal. Coxa e sobrecoxa congelada 6,59. Só 6,59 o quilo. Açúcar Delta 11,99. Cebola, limão, abacate ou melancia 1,99. Ovos Defes grandes brancos 10,99. Philips Aparelhos Auditivos. Inovação e confiança para a sua audição. Cuide da sua saúde auditiva com qualidade sonora premium e tecnologia exclusiva Philips. Conheça o portfólio completo de soluções auditivas. Aparelhos discretos, confortáveis e personalizados para o seu estilo de vida. Agende sua avaliação auditiva e reconecte-se com os sons que você mais ama. Philips Aparelhos Auditivos. A marca que você confia, cuidando da sua audição. Rainha do Pedaço, toda sexta-feira a partir da 1h50 da tarde, no programa Band Mulher. Sabe, aquele cantinho com doces e sobremesas de encher os olhos e aguçar o paladar? Você encontra aqui um quadro recheado de histórias inspiradoras e aquele toque especial que só uma Rainha do Pedaço sabe dar. Oferecimento: Lunar, feito com carinho. Planalto Ovos, qualidade e bem-estar animal. Azulim Perfumes de Casa, fragrâncias que permanecem e surpreendem. Qualidade Start. A notícia que eu vou trazer aqui para você agora é sobre como as mulheres neste país, elas correm risco. Como é perigoso ser mulher neste país. Bom, uma transista de 27 anos, ela foi encontrada morta dentro de uma casa em Araguari. Segundo os bombeiros, a vítima foi chamada para ir até a casa de um homem para buscar uma bolsa. Lá, ela foi assassinada e o corpo foi encontrado enrolado em uma coberta. A vítima tinha sinais de estrangulamento por um fio elétrico e possível violência sexual, ainda segundo os militares. A transista mantinha relação com este homem e o mesmo apresentava um comportamento obsessivo. Após o crime, ele deixou o local, levando o celular e a moto da transista. A Polícia Militar continua tentando encontrar o suspeito e recuperar os objetos. Está aí uma jovem que foi morta brutalmente, barbaramente, por um covarde que atraiu ela para a casa dele porque ela parece, supostamente, teria perdido uma bolsa. Ele entrou em contato com ela e disse: fulano, eu encontrei sua bolsa, vem cá buscar. Claro, ela foi lá e foi buscar essa bolsa. Ele tinha uma relação com a família indireta, mas parece que conhecia já há bastante tempo essa moça. Foi atraída, na verdade, para a morte. Fugiu com a motocicleta e também com o celular desta moça. Meus mais sinceros sentimentos a toda a família por essa perda. E foi uma parente dele que falou, encontrou o corpo e falou à polícia que estava ali na casa deste homem, essa mulher estrangulada e também com possíveis sinais de violência sexual. É muito difícil, por enquanto. A gente espera que isso mude, hein? A gente espera que isso mude, eu torço e eu acho que a justiça, os políticos desse país, eles têm que aumentar, né, as penas, eles têm que ir atrás para que as pessoas sintam medo de cometer crime, principalmente crime contra a mulher, crimes contra este. A gente torce por isso e eu espero que um dia, né, quando eu estiver ainda, se eu estiver ainda trabalhando no jornalismo, eu possa dizer o número de feminicídios, de crimes contra as mulheres diminuiu. Mas, por enquanto, ser mulher é barra pesada. E elas são guerreiras, viu? Elas são guerreiras. O ano começou mais caro para as famílias em Uberlândia. De acordo com o CEPS da UFO, cesta básica chegou a R$ 107,16 em janeiro, que representa aí uma alta de 2,92% em relação a dezembro. O aumento afeta também as cozinhas comunitárias. Acompanhe.
O aumento no preço dos alimentos já tem reflexo direto na rotina de quem depende de ajuda para se alimentar. Com os produtos mais caros, a quantidade de itens doados diminui. Os valores têm impactado da seguinte maneira: as doações caíram muito. No caso de óleo, feijão, verduras, proteínas, isso aí está sendo escasso. Nós estamos nos virando nos 30 para conseguir fazer o almoço, mesmo sem verdura e sem proteína. A demanda aqui não para. São mais de 200 pessoas sendo atendidas todos os dias, o que impacta diretamente no planejamento das refeições. O aumento da cesta básica mostra que vai muito além dos números. Os ingredientes, por não receber doação, eles diminuindo muito e nós estamos escassos. Semana que vem mesmo, se não chegar a doação de óleo, nós não vamos fazer almoço. Entre os produtos que mais pesaram no orçamento, o tomate liderou a alta, com disparada de mais de 31%, seguido pela banana. Segundo a economista, o aumento compromete grande parte da renda familiar, já que a alimentação é um dos principais gastos e influencia diretamente nos índices de inflação. Realmente, o aumento do preço de alimentos básicos pesa bastante no bolso do consumidor, especialmente das famílias menos favorecidas, porque a maior parte da sua renda é destinada ao consumo desses produtos, né? Então, quando se tem um aumento do gasto mensal da cesta básica, quer dizer que as famílias estão deixando de consumir algum outro bem, né, para conseguir comprar os alimentos básicos. Mesmo com a queda de 4,6%, no comparativo de 12 meses, o impacto imediato no bolso é o que mais pesa para o consumidor. Em Uberlândia, a cesta básica já consome quase metade do salário mínimo atual, o que reforça o alerta da economista sobre a perca do poder de compra e o desafio das famílias para fechar as contas no início de 2026. O aumento da inflação dos alimentos, né, ela é realmente significativa no índice de preço ao consumidor, porque o grupo alimentação e bebidas tem um peso importante no grupo, né? Então esse aumento registrado no início do ano, né, ele pesa para o bolso do consumidor, então significa que as pessoas estão pagando mais caro para comprar bens essenciais. Meu senhor e minha senhora, saco vazio não para em pé, então a gente precisa comer, a gente precisa se alimentar. Alimentação é energia para a gente, para você, minha senhora, cuidar da sua casa, cuidar dos seus filhos ou mesmo ir para o trabalho. Você, meu senhor, ir para o seu trabalho, né, fazer suas atividades, até atividades físicas também, que são importantes, mas é preciso alimentação. Se a inflação de alimentos sobe, é menos comida no prato de quem mais precisa. Vamos ver se isso se reverte. Um acidente grave foi registrado na tarde deste sábado na BR-262, próximo ao distrito de Itaipu. Um jovem morreu preso às ferragens. César Campos tem as informações. César. Alexandre, o acidente foi bem no início da tarde, por volta de 1h50, no quilômetro 712 da BR-262, ali na proximidade da entrada da comunidade rural de Itaipu, que fica aqui na região de Araxá. Segundo o Corpo de Bombeiros, uma carreta do tipo Cegonha, que seguia no sentido Belo Horizonte, bateu com uma caminhonete de uma empresa de Araxá. Segundo as informações apuradas, o acidente aconteceu em um trecho de curva e também numa descida. Com o impacto, a caminhonete ficou com a parte dianteira completamente destruída, como a gente está vendo aí. O motorista de 24 anos ficou preso às ferragens. Ele apresentava politraumatismo, lesões incompatíveis aí com a vida. A morte foi confirmada ainda no local. O motorista da carreta, de 21 anos, não sofreu ferimentos. Após os trabalhos ali da Polícia Civil, os bombeiros realizaram um desencarceramento ali da vítima, tiraram ela ali das ferragens. O corpo foi encaminhado para o IML aqui de Araxá. As causas do acidente ainda serão investigadas. Volto com você, Alexandre. Ok, muito obrigado, César. Pois é, mas tem dois detalhes aí importantes, né? Descida e curva. Perigosíssimo para ter um acidente, né? Infelizmente. Na manhã de hoje, uma van que transportava 9 trabalhadores capotou na MG 188, próximo à comunidade de Martins. Os feridos tiveram apenas lesões leves, graças a Deus, e foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros, SAMU e ambulância da empresa. As causas do acidente estão sendo investigadas.
E na madrugada deste domingo, um homem de 23 anos foi morto a tiros no bairro Sebastião Amorim, lá em Patos de Minas. Testemunhas relataram que 2 suspeitos encapuzados, um alto e outro baixo, invadiram a casa da vítima e atiraram contra ele. A Polícia Militar identificou o suspeito como um adolescente de 17 anos. É isso mesmo, um adolescente de 17 anos, que tinha que estar estudando, tinha que estar com a família, aprendendo valores, mas enfim, que já tem histórico de envolvimento com outros crimes. Policiais foram até a casa do jovem, porém ele não foi encontrado. A Polícia Militar segue tentando localizar este adolescente. Já na MG 230, em Rio Paranaíba, um ônibus foi abordado durante fiscalização da Polícia Militar Rodoviária. Na verificação das bagagens, foi encontrado com um dos passageiros de 28 anos, uma barra de maconha e um tablete de cocaína. As drogas e o suspeito foram encaminhados para a delegacia da polícia em Patos de Minas. Agora vamos falar dos ganhadores do Triângulo da Sorte do dia 22 de fevereiro. Oh, coisa boa! No primeiro prêmio tivemos um ganhador que ganhou R$10 mil. Eu até abro um sorrisão, né? R$10 mil é muito bom, né, gente? Foi ele, Diego de Uberlândia. No segundo prêmio, tivemos um ganhador que também recebeu R$10 mil. Foi o Francisco de Perdizes. No terceiro prêmio, tivemos 2 ganhadores que ganharam cada um R$10 mil também. Foram eles César de Araguari e Felipe de Uberlândia. No quarto prêmio, tivemos um ganhador que ganhou... É isso mesmo? R$100 mil! Thales de Uberlândia, parabéns, Thales! R$100 mil, hein, para começar o ano. E no Giro da Sorte teve 20 ganhadores de R$1.500 cada. 8 ganhadores de Uberlândia, 4 ganhadores de Uberaba, 2 ganhadores de Patos de Minas, 2 ganhadores de Frutal, 1 ganhador de Araguari e 1 ganhador de Araxá. Também 1 ganhador de Sacramento, 1 ganhador de Santa Vitória. Em março, o Triângulo da Sorte vem com muito dinheiro pra você. Domingo tem R$280 mil em prêmios. E só no quarto prêmio tem R$200 mil. Isso mesmo, R$200 mil. No primeiro prêmio, R$10 mil. No segundo, R$15 mil. No terceiro, R$25 mil. No quarto prêmio, R$200 mil. Mais 20 giros de R$1.500 cada. São R$280 mil em prêmios. E agora você compra seu Triângulo da Sorte e paga pelo Pix. Adquirindo o Triângulo da Sorte, você estará ajudando as rapazes da nossa região. Esse é nosso e é daqui. Começar o ano com dinheiro no bolso é muito bom, né? Daqui a pouco a gente está de volta. Eu volto já, fique aí, tem mais notícia para você. Promoção de Carnaval Unipac. Vem você também para o bloquinho da Unipac. Ofertas especiais de Carnaval. Cursos a partir de R$259 na modalidade presencial de verdade. Descontos em todos os cursos de até 80%. Negociação exclusiva para alunos de transferência. Aulas práticas, laboratórios completos, clínica escola, núcleo jurídico, clínica veterinária e fazenda escola. Unipac, escolha pular para o seu futuro. Tá na hora de pedir o seu concreto usinado? Então chama aqui na Wellmix. Parcelamento em 18 vezes no seu cartão de crédito. O melhor concreto com a entrega mais rápida, dividido em 18 vezes no seu cartão de crédito. A gente está esperando por você. Vila Real Exclusivo. A exclusividade em sua forma mais rara, apenas 110 terrenos de 440 metros quadrados. Prontos para construir o seu projeto de vida. Na Avenida Vereador Carlito Cordeiro, Zona Sul de Uberlândia. Acho chique. Novo quadro do programa Band Mulher. Lifestyle, moda, viagens, gastronomia e muito mais. Um universo de bom gosto e inspiração. Toda quinta a partir das 13h50 com Silvia Vilela. Oferecimento. IG, a sua piscina. Avenida Nicomedes, Alves dos Santos, 1861. Venha nos visitar. Pomar Citrus, a essência da fazenda na sua mesa. Siga nosso Instagram, @PomarCitrus. Clínica Conceito Saúde. Cuida de você com intenção. Um homem foi preso suspeito de tráfico de drogas após fugir de uma abordagem policial no bairro Santa Rosa, aqui em Uberlândia. Durante a fuga, ele bateu a moto que pilotava com outra, onde estavam 2 idosos. Uma das vítimas sofreu fratura exposta devido ao acidente e recebeu atendimento médico. O suspeito foi preso no local e com ele foram encontradas diversas drogas. O triste disso tudo é ele ter batido em outra moto onde havia idosos.
idoso acabou tendo fratura exposta. A gente espera que se recupere e ainda bem que a polícia prendeu esse criminoso. No amor e no crime, isso é comum, isso não é tão raro não, né? O povo se junta e vai cometer crime junto. Um casal foi suspeito de tráfico de drogas em Uberaba e Delta. Juliano, na casa deles foram apreendidos diversos entorpecentes. É isso mesmo? Boa tarde, não, eu já te dei boa tarde. É isso mesmo, Leal. A Polícia Militar de Uberaba, através do Tático Móvel, fez abordagem desse veículo Jeep Renegade, porque esse carro fugiu há alguns dias, inclusive da Polícia Militar do Estado de São Paulo, na divisa entre o Estado de São Paulo e Minas Gerais, nas proximidades de Delta. Então as equipes faziam rastreamentos, viram o suspeito com uma moça no veículo na Avenida Deputado José Marcos Xerém e realizaram a abordagem. Durante buscas, os policiais encontraram dentro do carro uma balança de precisão e alguns tabletes de maconha, além de dinheiro que estava com esse suspeito. Os policiais então fizeram levantamentos e descobriram 2 endereços que ele possuía na cidade de Delta. Foram até essas casas, sendo uma casa da ex-companheira dele, e durante buscas foram encontradas 7 barras de maconha, além de outros entorpecentes, balança de precisão, materiais para cortar e embalar as drogas e também dinheiro. As equipes foram no outro endereço com apoio da Polícia Militar de Delta, na casa da mãe dele, e encontraram mais entorpecentes, porções de maconha. Então, mediante essa situação, o carro foi apreendido, removido ao pátio credenciado pelo Detran. O suspeito de tráfico de drogas e a ex-companheira também foram presos, levados até a Delegacia de Polícia Civil aqui em Uberaba, tiveram as prisões confirmadas e estão na penitenciária à disposição da Justiça. Alexandre. Ok, Juliano, muito obrigado mais uma vez. Eu arrisco a dizer, porque eles já estavam separados, né? Eu arrisco a dizer que um aprendeu com o outro. Quando um estava ganhando mais, disse assim, não é melhor a gente separar, para a gente ganhar e não precisar dividir isso? Cada um fica com o seu? Eu vou te contar, viu? Vamos falar de coisa boa? A Prefeitura de Uberlândia inaugurou uma sala multissensorial para atendimentos de pessoas com dificuldade na aprendizagem. O espaço funciona no Centro Especializado de Reabilitação e tem capacidade para atender até 700 crianças por mês, com estruturas como piso interativo, piscina de bolas e painéis de atividades. A coordenadora do espaço falou com a nossa equipe, falou na verdade comigo, eu estive lá inaugurando, é maravilhoso o espaço e olha só, esta sala é a primeira pública, eu estou falando de pública, é a primeira sala multissensorial pública aqui em Uberlândia. Vamos ouvir. A gente trabalha com pessoas com deficiências e aí essa vai ser muito útil para o atendimento das pessoas com deficiência visual, física, motora, que atendemos aqui no CER. O piso interativo, ele é de alta tecnologia, né? Ele projeta quase 132 jogos no piso. Esses jogos a gente pode trabalhar cognição, memória, parte motora, parte visual, parte intelectual. Ele tem várias possibilidades de uso aí para os nossos pacientes. Gente, as pessoas são estimuladas através da visão, do olfato, da audição e melhor, brincando, de forma lúdica. E durante a inauguração, o prefeito Paulo Sérgio anunciou a contratação de clínicas particulares, isso também é muito importante, para reduzir a fila de espera por atendimento de quem precisa de um fonoaudiólogo. A medida deve beneficiar cerca de 2.000 pessoas por mês, com o início dos atendimentos em março. Vamos ouvir o prefeito Paulo Sérgio. E nós conseguimos contratar 5 clínicas para atendimento de fonoaudiologia na cidade de Uberlândia. Serão 2.000 atendimentos por mês para as pessoas que precisarem de reabilitação e fonoaudiólogo na cidade de Uberlândia. É uma carência, nós temos uma fila de espera e nós acreditamos que através dessa contratação, já a partir do dia 1º de março, nós vamos dar celeridade e reduzir as filas de espera. Olha, tudo que for para diminuir fila de espera, seja para qualquer tratamento, tem que ser aplaudido, né? Um carro ficou destruído por um incêndio na BR-146, próximo ao distrito de Santana de Patos, neste sábado. O Corpo de Bombeiros foi chamado e, ao chegar ao local, encontrou o veículo totalmente tomado pelas chamas. Olha a situação em que ficou o veículo, completamente destruído. As guarnições utilizaram técnicas e táticas de combate a incêndio e conseguiram conter o fogo. Após o trabalho, o automóvel ficou às margens da rodovia, sob os cuidados do proprietário. Tomara que tenha seguro, né? Tomara. Segundo o relato do dono do carro, o incêndio teria começado no painel. Não houve, ainda bem, registro de vítimas.
E um homem foi preso após confessar um incêndio criminoso em uma casa no bairro Daniel Fonseca, aqui na cidade, na noite do sábado. Quando os bombeiros chegaram ao local, as chamas já haviam tomado grande parte da casa, causando grandes destruições. Não houve vítimas, mas um filhote de gato que estava na residência no momento morreu. A gente não sabe por que esse homem fez isso, né? Há uma lenda de que o ano só começa oficialmente para muitas pessoas depois do carnaval. O meu não, o meu já começou com o carnaval, emendando trabalho e é muito bom. Mas será que todo mundo concorda com isso? Vamos ver na reportagem. Todo começo de ano vem carregado de promessas, planejamentos e metas. No papel, janeiro marca o início de um novo ciclo. Na prática, o Brasil parece funcionar de um outro jeito. Existe uma expressão de que o ano só começa de verdade depois do carnaval. Mas será que essa regra vale para todos? Virou o ano, para mim já começou top, entendeu? A gente tem que pôr Deus na frente, não tem esse negócio de carnaval não, tem que correr atrás. Eu acho que não tem nada a ver. Começa em janeiro. Você não para de trabalhar, você não para de viver, você não para de comer, para. Então, como que a sua vida vai começar depois do carnaval? Com certeza é agora após o carnaval, porque janeiro foi férias, fevereiro carnaval e segunda-feira, se Deus quiser, o ano se inicia. Concordando ou não, uma coisa é certa, é preciso ter estratégias para tirar as metas do papel. Afinal, o ano já levou 2 meses do calendário. Essa percepção não é apenas folclore ou exagero cultural. Ela se sustenta em comportamentos, rotinas e decisões econômicas. O carnaval acaba funcionando como um marco psicológico coletivo. Os 2 primeiros meses do ano costumam ser de transição, férias escolares, viagens, equipes incompletas nas empresas e agendas instáveis que criam um ambiente em que a atenção fica dispersa e muitas decisões acabam sendo adiadas. Em um contexto de comportamento humano, né, nós conhecemos a famosa procrastinação. O que é a procrastinação? É o ato de eu adiar tarefas que não sejam tão prazerosas, tão agradáveis, tão recompensadoras para o meu cérebro, o máximo que eu conseguir. E aí eu vou encontrando dentro do meu contexto, da minha rotina, motivos pelos quais eu deveria ou poderia, né, adiar aquela tarefa. Ah, entra o perfeccionismo? Entra o perfeccionismo. Nas condições perfeitas, no cenário perfeito, seria o início do mês, eu vou começar. Quando o carnaval passar, eu vou começar. Na segunda-feira, eu vou começar. E aí, dessa forma, o comportamento vai se estendendo e quando eu vejo, 2 meses do ano se foram. Ainda restam 10 meses pela frente, tempo suficiente para traçar metas, redesenhá-las e cumpri-las no compasso que a vida permitir. Por que viver isso? Movimento constante, mudança que pulsa, recomeços que cabem em qualquer mês do calendário. Meu povo, não adia nada porque a vida é curta. O que tiver de fazer, faz logo. Daqui a pouco a gente volta, fica aí. Minas Urgente. Oferecimento Azulim Perfumes de Casa. Edição especial Perfumaria Mundial. A vida pede, Start faz. É carnaval, é fevereiro, é alegria. Aramoto Folia. Todos os modelos disponíveis já 2026, 2026, com até 0 de entrada e R$1.000. Você ganha R$1.000 para gastar dentro da loja, como você quiser. Aproveite no cartão em até 24 meses e o consórcio com a BIS com parcelas de R$247,12. Promoção válida nas Aramotos de Araguari, Patrocínio e Monte Carmelo. Dê asas à sua liberdade. O IPTU chegou e, para facilitar, tem também condições especiais. Para dar uma forcinha para todo mundo, tem redução do valor total. Para quem quer pagar à vista, mais 5% de desconto. Mas só até 27 de fevereiro, hein? Para quem precisa de um prazinho a mais, parcelamento em até 6 vezes sem juros. E claro, para nossa cidade continuar acontecendo, tem trabalho da Prefeitura 24 horas, todo dia, o ano todo. Acesse seu IPTU pelo portal da Prefeitura. Prefeitura de Uberlândia. Você se preocupa com a sua saúde? Pois então, toda terça-feira, 1h50 da tarde, aqui no Band Mulher, especialistas trazem informações essenciais sobre o bem-estar, qualidade de vida e tudo que envolve a sua saúde. Corpo e mente em equilíbrio, oferecimento, check-up,
resultados a serviço da vida. Estamos de volta. Uma mulher ficou ferida depois que o carro que ela dirigia capotou hoje de manhã na região da Lagoa de Patos, em Patos de Minas. A motorista da picape teria perdido o controle da direção, bateu em um poste e acabou descendo a ribanceira. O SAMU foi chamado e fez o resgate da vítima, que foi levada para o hospital. Uma mulher de 29 anos morreu após capotar uma caminhonete na MG 060 em São Gonçalo do Abaeté. O acidente foi registrado no início da tarde deste sábado. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, a condutora perdeu o controle do veículo no trecho. Saiu da pista pela direita e capotou. Foi arremessada para fora do veículo e infelizmente não resistiu aos ferimentos. O corpo foi encaminhado para o IML de Patos de Minas. O capotamento será investigado. As causas do capotamento, olha como ficou o carro, que tristeza. Gente, é tempo de chuva, é preciso ter cuidado redobrado ao pegar a estrada. E um motociclista morreu após bater na traseira de uma carreta na BR-262 em Nova Serrana. O acidente foi no fim de semana. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a carreta estava parada em uma fila de veículos quando foi atingido na parte traseira pela moto. O condutor da motocicleta também não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O motorista da carreta não ficou ferido. Todo cuidado também, gente, na hora de você estar na rodovia e vir um carro na frente, diminui a velocidade, porque esse carro pode estar parado e você pode ali achar que ele está em velocidade, pode estar andando, mas não. Vamos mudar de assunto, falar de coisa boa. Tem Band Mulher daqui a pouco com a Vanessa Pires e é com ela que eu converso agora. Boa tarde, Vanessa, como vai? Boa tarde, meu querido Leal. Um prazer estar com você aí, ó, juntinho com a gente aqui. Boa tarde para vocês que estão em casa, curtindo o Band. Por enquanto, Band Mulher não, Minas Urgente. Daqui a pouco eu tô chegando, segundona, vocês já sabem, a gente fala de empreendedorismo, porque nosso objetivo é incentivar você a ser dona do seu próprio negócio. Então, a gente traz uma história para te inspirar. E também é dia da nossa taróloga, tem a previsão para você. Você quer saber o que as cartas têm de conselho? Para tudo, vida amorosa, emprego, saúde, família. É só participar com a gente, manda perguntinha que já estaremos por aqui. Então, ó, terminando Minas Urgente, vai lá, bebe aquela aguinha e já volta comigo. Ô, Leal, se você fosse mandar uma cartinha, uma perguntinha pra taróloga tirar as cartas, qual que seria o assunto? Não precisa ser tão detalhado, não, mas qual que seria o tema? O que você queria saber de futuro? Meu Deus do céu. Bom, vamos falar no geral se esse ano vai ser bom pra mim. Eu espero que não saia a torre, que eu conheço bem tarô, não saia a torre, não saia. Às vezes a morte, diz que a morte, a carta da morte é positiva. Renovação, né? Renovação, gente, isso. Mas eu quero a carta da vitória, eu quero o sol, a carta do sol, a carta do julgamento, que anuncia novas coisas, enfim. Eu acho Vamos que o dia ver, que a taróloga, o dia que a taróloga tiver compromisso, tiver alguma coisa, não puder vir, eu vou te chamar pra tirar a carta pro pessoal, você tá entendendo? Muito bom, brincadeiras à parte, um prazer estar com você. Daqui a pouco, gente, Vanessa com o Band Mulher, você não pode perder. Até Tchauzinho. já, obrigada. Prefeitura de Araguari anunciou um pacote de investimentos em infraestrutura urbana no primeiro semestre de 2026. Mais de 20 quilômetros de vias serão recapeados e pavimentados em diversos bairros da cidade. As obras começam hoje e os primeiros 10 quilômetros serão executados pelo 2º Batalhão Ferroviário. A escolha das vias foi feita com base em um estudo técnico, com uso de inteligência artificial, e vão priorizar trechos com maior fluxo e necessidade de reparos. Bom, tem mais uma coisa. A Receita Federal liberou a consulta ao lote da malha fina. Eu já ia esquecendo, gente, é importante, de fevereiro. Ele também traz as restituições de anos anteriores. Ao todo, são mais de 200 mil contribuintes para receber mais de 500 milhões de reais. A consulta pode ser feita no site ou aplicativo da Receita Federal. Você pode entrar ali pelo gov.br. O pagamento será realizado no dia 27 deste mês, na conta ou na chave Pix do tipo CPF, informada na declaração do imposto de renda. Caso o contribuinte não esteja na lista, deve entrar no Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte e tirar o extrato da declaração. Bom, eu fico por aqui. Tenha uma boa tarde. Muito obrigado por sua companhia. Tchau.
Aqui tem